Vocês lembram que lá na questão também tinha como você faria para obter o NDW-Q-Cross lá na letra C, né? Com os valores que foram dados. Isso também foi visto ontem, né? Um procedimento chamado calibração cruzada. Eu tenho aqui os dados de uma calibração cruzada e a gente vai ver como que a gente vai obter esse NDW-Q-Cross. Mas é mais completo quando a gente fala da dosimetria de elétrons, né? Então, nessa dosimetria de elétrons, a gente tem 8 passos, né? Elétrons é um pouco mais complicado, mas nem tanto, né? É, Nesse resumo que a gente tem da aula de ontem, então a gente vai levar em conta a escolha do detector, né? E essa escolha do detector, ela é determinada, o que determina isso é a profundidade, né? Abaixo de 4 gramas por centímetro quadrado, você pode escolher, né, um ou outro, e acima de 4 gramas por centímetro quadrado, você só pode escolher o segundo detector, né, que seria placas paralelas. É isso? Então, o segundo procedimento é você levantar a curva de ionização, né? Porque para o elétron, né, você não obtém percentual de dose profunda, você obtém uma curva de ionização profunda, né? E aí você coloca o detector lá no zero, né? Desce um pouco, mede, marca a ionização, desce um pouco, mede, marca a ionização, desce um pouco e assim sucessivamente, né? Com isso, você vai obter uma curva de ionização, que ao multiplicar pelo stopping power naquela profundidade, aí você obtém a dose, né? Você vai obter o R50, que é a qualidade do feixe de elétrons, a partir do R50 íon, tá? Com isso, você consegue obter o NDW. Você vai posicionar lá a câmara, né? No Z de referência. Então, o setup, né, para obter a calibração cruzada, você não pode colocar a câmara de utilização de placa, a cilíndrica, né, no centro da cavidade. Por quê? Você faz isso para fótons, né? Isso foi falado ontem também. Você faz isso para fótons, né? Só que para fótons já está considerado aquele PDIS no fator de correção. Vocês concordam com isso? Concordam ou não concordam? Concordo. Sim, que é lá no IPEM ou no IRD lá, eles já fazem no centro da câmara, né? Isso, isso. Então, para obter no setup, para obter o NDWQ Cross, você posiciona a câmera no centro e dá uma deslocada de 0,5 vezes R, não é? Isso. Tá bom? Então, existe uma diferença aí para a dosimetria de fótons, tá? Isso foi um detalhe importante que foi falado ontem. Bom, aí você faz as leituras, né, com as voltagens, as mesmas voltagens que você fez as leituras, né, para, para fótons, você faz com elétrons, né? Faz a correção de temperatura e pressão, né? E, se for o caso, dividir pela PDD. É isso? Vamos ver isso na prática? Então, vamos lá. Essa é a nossa tabela lá do TRS 398, tá? É, na prova na prova de título, né, da medicina, que a gente vai analisar daqui a pouco, tem uma questão sobre essa parte aqui. E na prova objetiva já caiu esta questão aqui, tá?
deu R50 para uma determinada energia e pediu para você calcular o Z de referência. Se você não soubesse a fórmula, acabou, você perdeu a questão, né? Ah, aqui a gente tem o ponto de referência para câmara de placas paralelas, né? Na janela, né? Para câmaras cilíndricas, o eixo central, né? No centro do volume da cavidade e a posição, né? Do ponto de referência, né? Para placas paralelas lá no Z de referência e para a cilíndrica 0,5 vezes o raio do cilindro, né? SSD igual a 100. Juraci, Diga. isso aí é o ponto efetivo? Ponto efetivo. Ponto Ah, efetivo. tá. Isso aí é uma questão lá da apostila das subjetivas. É isso mesmo. É isso mesmo. Ponto efetivo. Bom, então vamos lá, né? A gente, para achar a calibração cruzada, né? Para ter essa calibração cruzada, a gente deve fazer na maior energia do feixe, né? E a gente tem essa fórmula do TRS 398, né? Que vai levar em conta a leitura, né? Com a câmara de referência, que é a câmara de. Calma aí. A câmara de referência, que é a câmara cilíndrica, e o Q-cross é a leitura com a câmara de placas paralelas, né? NDW de referência é o da câmara cilíndrica, né? E o Carref Q-cross, que é zero, a gente obtém pela qualidade do feixe, tá? Então vamos prosseguir com valores, né? Essa dosimetria foi realizada, tá? Essa calibração cruzada, ela foi realizada com o acelerador Siemens On-Core Expression, tá? Esse acelerador, ele tinha a maior energia, né, nominal, de 21 MeV, né? A gente está acostumado, eu estou acostumado com Varia, né, que tem 4, 6, 9, 12, 15 e 18 MeV, né? É só para saber que existe aí um 21 MeV, né? Então, aqui tem o R50 em termos de profundidade, né? E aí a gente tem aqui o KQQINT dele, né? Que é 0,993. Ok. Quando a gente dividir 993 por 993, vai dar 1, né? Quando a gente usar as outras energias, né? Vai ser sempre aqui no denominador 0,993, tá? Porque esse 21 MeV é a energia de referência, tá certo? Então vamos lá. Com a câmara cilíndrica, né, na profundidade de referência, foi obtida esta leitura aqui, ó, 18,84, né? Que corrigida para Capol, KS e KTP ficou 19,04. Colocamos a câmara de placas paralelas na mesma profundidade de referência, fizemos a leitura, deu 12,394, que, corrigido pelos fatores, né, deu 12,452. Fizemos a razão entre a leitura com a câmara cilíndrica, a leitura com a câmara de placas paralelas, multiplicamos pelo fator de calibração da câmara, né, cilíndrica, o Kq do feixe, e obtivemos este valor de NDW Q-Cross para a câmara de placas paralelas. Tá legal? Bom, pessoal, então, assim, então, a gente tem aqui a curva característica do feixe de elétrons para três energias: 6, 12
em 22 MeV. E a gente tem a comparação entre dois dosímetros, que é o diodo e a câmara de ionização. Como a gente sabe, a câmara de ionização ela precisa ser corrigida à medida que se faz a energia, essa medida em profundidade para o stopping power naquela profundidade. Já o diodo, ele não necessita dessa correção. Mas isso não vem ao caso porque aqui a gente vai analisar a seguinte condição. A gente vai analisar a questão da energia, a dose de entrada, a dose de máximo e essa largura desse chamado ombro do feixe de elétrons. Então, a gente tem que, por exemplo, para o feixe de 6 MeVs, a dose de entrada é mais ou menos 80%, vai ali em D máximo e cai muito abruptamente. Então, a importância desse feixe é tratar lesões superficiais que têm uma pequena espessura. E à medida que a gente vai aumentando, aqui no caso, a segunda curva que nós temos, né, é a comparação do diodo para a câmara de ionização para um feixe de 12 MeVs. A gente nota que essa dose de entrada ela aumenta, indo ali para um valor entre 80% e 90%, e essa largura desse ombro ela aumenta, e aqui no final a gente tem uma cauda, né, um pouco mais proeminente do que para o feixe de 6 MeV. Essa cauda é chamada de cauda bremistral. Porque quando a gente tem feixe de elétrons interagindo com núcleos de alta densidade, como tungstênio, como chumbo, com elementos de alto número atômico, a gente tem produção de fótons de Bremsstrahlung, e esses fótons de Bremsstrahlung são contaminações desse feixe de elétrons. E esse ombro, ele aumenta muito quando a gente tem a energia de 22 MeVs. Essa última curva é uma comparação entre diodo, câmara de ionização, as duas curvas para o feixe de 22 MeVs. Então, para o caso da calibração cruzada, é melhor usar a energia mais alta do feixe, porque este ombro aqui, se você cometer um pequeno erro de posicionamento, você vai estar nesse platô. Então, não vai ser algo muito abrupto. E sempre que se tem um usuário na câmara de ionização, a gente tem a inserção do erro do fator humano. Então, por isso que é recomendado que se use a mais alta energia do feixe de elétrons para se realizar essa calibração cruzada.